focar. Vê se melhorou. Tá ótimo. Tá ótimo? Ah, então é isso. Tem que deixar meio longinho. Obrigada, né? É, imagina, viu? Se deixar um pouquinho aqui para sua esquerda, porque senão o seu rosto some. Aí Aí eu, sai eu olhei minha cara. Eu tenho que perceber é, voltar é, é, meu, é, é cenografia. É a cenografia que tem que ser. a pessoa não entende muito o que é direita e esquerda aí. Né? É porque o Nelson quer tirar as fotos, gente. É, Verdade. pronto, aí. Deixa o rapaz tirar as fotos. Tá certo. O Obrigada, né? ra- Eu já ganhei o dia, o rapaz tá ótimo. É, Tá bom. Então vamos lá, gente. Então, o Lacan aqui, então, na aula 4, né, que se chama o bezerro de ouro, ele vai começar a falar de outra técnica do xiste. Então, aqui no início do texto, e ele insiste muito nisso, desde o começo desse seminário, que a gente precisa ler duas coisas, que é o xiste, sua relação com o inconsciente, do Freud, e o texto mesmo do Lacan. Ele insiste em vários momentos que é a instância da letra no inconsciente, né, Tati? Sim. Você falou alguma coisa disso, enfim. Então, aqui nesse capítulo, até agora, o Lacan, ele se embasou nesses três primeiros capítulos no xiste do que Freud menciona, que é o xiste do Heine sobre o familionário. Esse xiste sobre o familionário, ele tem uma técnica de palavras. Essa é a expressão do Freud aqui no livro do xiste, que eu vou trazer um pouco para vocês. A técnica de palavras que o xiste do familionário tem é o que Freud chama de condensação e que o Lacan depois vai chamar de metáfora, mas aqui em Freud está condensação. E é muito interessante porque o Freud, aqui nesse livro, que, gente, é muito maravilhoso. Eu fiz um videozinho lá no meu canal sobre o Freud, né? Desse texto. É muito maravilhoso. Eu fiquei encantada, porque a gente às vezes lê uma coisa lá atrás e acha que às vezes entendeu, e entendeu na época mesmo, mas a gente tem muitas preciosidades no meio do texto, muitas coisas que Freud fala que eu tinha me esquecido, que a gente fica às vezes centrado só no principal. Esse aqui é da Amoporto. É da Amoporto. Então, o Freud, no começo desse texto, eu já vou aqui para o texto do Freud, então, já que o Lacan insiste tanto, né? Ele começa, então, fazendo essa diferença, dizendo assim: vamos entender o que que é um xiste, o que que o xiste utiliza para ser um xiste. E aí ele vai dizer que então tem uma técnica de palavras. A primeira é a condensação, que é o xiste do familionário. Mas não só o do familionário, ele vai falando de vários. Tem um que tem dois sobre Napoleão que eu acho genial. Um que eles dizem assim, quando um dos Napoleões assume, é o primeiro voo da águia. Isso é um xiste que o Freud fala aqui, que é semelhante ao do familionário, porque voo, a palavra vol em francês significa tanto voo como roubo. Então, Freud fala também é um xiste que circulou na época. Por quê? A primeira medida que o Napoleão tomou foi expropriar os bens de uma família de nobres lá dos Orleans. Então eles falavam assim: ah, é o primeiro voo da águia, né? Para significar as duas coisas. Então Freud diz: isso também é um xiste por condensação. É... E o outro do Napoleão também, que é muito legal, que o Freud cita aqui, que também é por condensação, ele diz assim: Napoleão estava lá dançando com uma mulher, com uma dama na Itália, e aí ele acena para os amigos dele que ele vai fazer uma piada. E aí ele diz assim: todos os italianos dançam mal. A mulher rapidamente responde: não todos, mas boa parte, mas Bonaparte. Faz um, faz um jogo, né? Então, o Napoleão. E aí Freud cita um outro também que eu achei muito legal, que é sobre o Rousseau, que diz que então estava tendo um baile na França e ia chegar um parente do Rousseau, né? Alguém que tinha o sobrenome Rousseau.
E aí chega um rapaz que era ruivo e torpe, era um mala, E aí a dona da festa diz: Olha, você me prometeu um Rousseau, e aí, mas o que eu tô vendo aqui é um Ru e Sou, que era ruivo e torpe, e jamais um Rousseau, ela disse assim, né? Então, o Freud também cita esse X para falar também é um tipo de condensação. E o que Freud fala da condensação? Lembrando que na época não existiam essas teorias elaboradas da linguística, enfim, né? Então, o que Freud dizia? Ele dizia assim: no final das contas, a condensação é uma economia. Eu digo duas coisas com uma palavra só. Então, quando é o xixi do familionário, eu estou dizendo familiar e milionário, mas uma palavra só, uma palavra nova, nesse caso. No ruiçô, eu uso essa coisa do som para dizer também duas coisas, né? Enfim, então, sempre tem a ver com isso, com uma economia psíquica, né? No caso da condensação. A segunda técnica que o Freud cita, aí ele fala de muitos exemplos, é tudo muito rico, ele analisa exemplo por exemplo, né? E aí ele diz assim: então é isso. Esses todos que eu disse até agora são condensações e todos esses têm a ver com uma economia. E aí ele vai para o xiste, que é o que o Lacan vai começar esse terceiro capítulo, que é o xiste do bezerro de ouro. Eu achei interessante porque o Heine, é Heine que se pronuncia? Heine. O Heine, ele era muito sabido com isso, porque os dois xistes que ficaram super famosos na psicanálise são dele, que é o do familionário e o do bezerro de ouro. Esse do bezerro de ouro, como é que é? Para lembrar vocês. Tá o Heine e um poeta numa festa, o poeta Soulier, lá da França, eles estão numa festa, e aí chega um homem muito rico que cuidava das finanças da França nessa festa, e de repente um monte de gente fica em torno desse homem rico, né? Bajulando esse homem rico. Aí o Soulier diz para o Heine: veja como o século XIX adora o bezerro de ouro. Isso por si só já é um xiste, por metáfora, né? Por condensação. Mas o Freud acha genial a resposta que o Heine dá. Porque ele diz assim: veja como o século XIX adora o bezerro de ouro. Aí o Heine responde: mas esse já não é mais um bezerro, porque era um velho. E o Freud acha genial essa tirada do Heine. E aí ele diz: esse xiste é diferente dos outros, é outra técnica utilizada. E aí que ele vai dizer do deslocamento, né? Então, eu vou pegar um pouquinho aqui mais para a gente. Deixa eu achar aqui. Aí ele vai dizer assim. E é engraçado como que depois também nesse texto o Freud vai falar um pouco do inconsciente do Heine, né? Para dizer que o Heine queria ter casado, era muito apaixonado por uma prima que era filha de um tio muito rico, que se chamava Salomão também, que é o mesmo do familionário, e ele não pôde casar com essa prima, e ele era humilhado pela família, passou por muitos sofrimentos, o Freud falando, e os dois xistes dele têm a ver com isso, com o rico, com a humilhação, com o quê? Com o ouro, exatamente, os dois xistes dele, né? Que Freud recolhe. E aí ele vai dizer assim, que o deslocamento, né? O que Freud está chamando de deslocamento aqui? É um pensamento que vai indo numa direção, você está esperando que ele vá numa direção e de repente ele te surpreende porque vai para outra. E aí Freud diz, antes de falar mais desse deslocamento, ele cita um outro xiste que também é muito bom, que é um xiste, ele falou que corre entre os judeus, mas só o andaime é judeu, ele diz. Na verdade, ele é universal. E também tem a ver com isso, com riqueza, com pobreza, é assim, ó. Um pobre ganha 25 florins de um conhecido seu, depois de reclamar horrores que estava pobre, que estava na miséria, que não tinha o que comer. Esse conhecido fala: toma 25 florins. E esse mesmo benfeitor, mais tarde, encontra essa pessoa comendo salmão com maionese, que, ao que tudo indica, era uma iguaria, né? Era uma coisa assim de uma iguaria. Daí o cara diz: o quê?
Eu te dou meu dinheiro e eu vejo você comendo salmão com maionese, o rico, né? Fala para o pobre. E aí ele diz aqui, bem, ele diz, eu não entendo. Quando eu não tenho dinheiro, eu não posso comer salmão com maionese. Quando eu tenho dinheiro, não me está permitido comer salmão com maionese. Então, quando que eu vou comer salmão com maionese? Ele responde. E aí Freud diz assim: então, você veja, o pensamento estava indo numa direção e a pessoa responde dando um giro, dizendo uma outra coisa, mudando a direção do pensamento. Então, Freud chega a dizer aqui, Lacan critica isso depois, porque ele diz que isso não tem tanta consistência, mas aí Freud acaba fazendo uma divisão assim. Então, tem os xixes de palavra, que são esses da metáfora, e tem os de pensamento, que são esses do deslocamento, que é o pensamento que vai para outra direção. Uma direção surpreendente, né? Vamos dizer assim. E aí Freud fala, é um deslocamento do assento psíquico. O assento psíquico está em uma coisa e aí vai para outro lugar, né? Para falar do deslocamento, ele diz isso. Ele diz assim também, ó. E a gente tem que dar algum nome para essa técnica, proponho chamá-la de deslocamento, porque o essencial nela é o desvio da ilação de pensamento, o deslocamento do assento psíquico a um tema diverso do iniciado, né? E eu acho importante ressaltar isso aqui, porque o Lacan, nesse capítulo 4, ele vai dizer que aquela nossa ideia, porque é o que a gente aprende na escola, eu me lembro de ter aprendido isso, e Lacan está dizendo, então veja como ficou um exemplo comum, que é o das velas, né? Vejo 5 velas no horizonte, que é a substituição do navio por vela. Lacan diz que esse tipo de exemplo para falar da metonímia, do deslocamento, não é bom, porque ele não diz dessa coisa do. Porque dá a impressão que também é uma metáfora com esse exemplo. Exatamente, a parte pelo todo. Mas não é essa a questão. A questão da metonímia é a cadeia significante que vai se deslizando e vai tomando outro rumo. Ontem eu vi, depois eu vou jogar aqui para vocês. Será que eu consigo agora? Eu estava vendo tem um casal aqui que é super faz graça, esses casais de internet que ficam fazendo piada e coisas engraçadas. E aí eu pensei, isso aqui é muito legal para explicar a metonímia, né? Vamos ver se eu consigo pôr para vocês ouvirem. Ó, qual é o conselho para quem está próximo de se casar? Faltam 3 meses para o nosso casamento. Corra enquanto é tempo, os preparativos. Para quando chegar no dia da festa, você está tranquilo, relaxado, e aí com sua esposa sem preocupação nenhuma. Então, quanto antes de deixar pronto, melhor. Você gosta de ser casado? Não gosto. Eu não gosto. Amo. Das coisas mundanas. Quando o amor prevalece, o casamento dura e é feliz. Casamento é bom? Com certeza, já fui para vários. E por que eu vou para vários? Para pensar eu até saber a diversão. Eu vou porque eu gosto de saber que aquele homem vai ser feliz. Que aquele homem vai ter uma vida boa, uma vida alegre. Então, isso é muito legal para falar da metonímia, porque é isso, ele começa numa direção e aí ele corre enquanto é tempo com os preparativos, né? Então, a metonímia é isso, é a cadeia significante que vai. E aí, o Freud vai dizer aqui que, inclusive, a metonímia é mais eficaz nesse ponto do que a metáfora para driblar o recalque. Ele chega a dizer isso aqui, que ela é mais eficaz, né? Tá, mas vamos seguir aqui no texto, então. Então, são essas duas técnicas que o Lacan, ou desculpa, que o Freud, ele resume, todos os xistes, então, são resumidos nessas duas técnicas, condensação e o deslocamento, e essa ideia da economia psíquica também é muito forte aqui no texto do Freud, que a coisa da economia psíquica por si mesmo é prazeroso. Por quê? E aí eu vou já dizer aqui para vocês, porque eu acho que compensa ler aqui para vocês, porque é muito bom a maneira como Freud fala. E aí Freud diferencia o cômico do chistoso. O cômico para Freud, depois eu vou achar o lugar exato que ele diz aqui. Mas basicamente ele diz assim, que no cômico a gente precisa só de 2 pessoas
No xiste precisa do terceiro, precisa de 3 pessoas. O xiste é uma estrutura assim, é a pessoa que conta o xiste, o objeto do xiste e o terceiro que é quem ri. A pessoa rir do xiste é fundamental para o prazer de quem conta. Ela precisa ter esse reconhecimento para que a pessoa que contou também tenha prazer. E é muito interessante porque Freud diz assim, que a pessoa que ri, ela recebe um prazer sem gasto psíquico, é um presente mesmo. Porque ela não teve esforço psíquico nenhum, mas ela conseguiu rir daquilo, de ter um prazer com aquilo, né? E aí, depois desse primeiro momento, então, que o Freud fala das técnicas do xiste, ele vai para um segundo momento que ele vai falar das tendências do xiste. E aí que ele vai dizer novamente, veja, o cômico pode ser livre de tendência. Ele quer dizer assim, que o cômico não necessariamente responde à satisfação de uma pulsão. O xiste, sim. Para ser xistoso, tem que aparecer alguma coisa do inconsciente. Então, ele coloca o cômico no pré-consciente e o xiste com uma ligação direta com o inconsciente. E aí ele vai dizer, ele ainda não tinha aqui, lembrem-se que é 1905, então ele não tinha aqui ainda uma teoria das pulsões completamente formada, ele ia rever isso depois, mas ele já diz aqui que são 2 tendências que um xiste responde. E ele chama que é uma tendência hostil, que serve à agressão, à sátira ou à defesa, ou uma tendência obscena, que serve ao desnudamento. São essas 2 tendências básicas que a gente pode fazer uma relação pensando depois nas 2 pulsões, né? Pulsão de vida, pulsão de morte, enfim. E aí, Freud vai dizer aqui também, eu não concordo com os filósofos que dizem que o riso é uma coisa assim, sem finalidade psíquica. Eles colocam o cômico na esfera da estética. Para dizer assim, é uma coisa sem finalidade vital, não tem nenhuma coisa importante assim, vital, então é isso que é o cômico, né? Nessa esfera da estética. Freud diz, eu não concordo com isso, e aí ele diz que não tem nada, ó. Que ele diz assim, ó. Duvido muito de que sejamos capazes de empreender qualquer coisa que não tenha um propósito. Quando não necessitamos do nosso aparelho psíquico para o cumprimento de uma das satisfações indispensáveis da vida, nós deixamos então que o prazer funcione por si mesmo. A gente busca extrair prazer das atividades. Então, quando não tem uma função vital, é pelo princípio do prazer. E o princípio do prazer é vital, né? Obter prazer das atividades mentais, Freud está dizendo aqui que é vital. Priscila, Ah. você acha que entraria como algo da sublimação? Ou isso do xiste ele fala alguma coisa? Ele não cita isso aqui, mas sim, eu acho que sim, sabe por quê? Porque eu fiquei muito admirada de pensar assim. Então, o xiste, ele consegue fazer um drible no recalque, porque ele pega você de surpresa. Freud está dizendo aqui que a atenção psíquica, ele fala da atenção psíquica no projeto, ele fala da interpretação dos sonhos. A atenção psíquica serve ao recalque. É uma função do eu que fica atento, vamos dizer, para não deixar nada escapar. O xiste, ele dribla a atenção, você obtém satisfação, aparecendo alguma coisa da pulsão sem angústia. E ainda tem essa função hostil, às vezes. Ah, tem essa sim, essa função, exatamente. E a gente está num momento agora que isso está muito em discussão, porque foi decretada a prisão, não foi? De um humorista que não tinha nada de humor, na minha opinião, uma coisa assim, de uma boçalidade. Freud fala disso aqui. O xiste não é essa coisa que ofende o outro. Se é ofensivo, não é um xiste. O xiste tem isso de fazer esse drible e fazer você dar risada. Tem um refinamento, perfeito. Tem um refinamento no xiste. Uma vez assisti Né? esse Léo Lins. Ele é engraçado, era um monte de humorista, assim, quando chegou dele, ele ficou só agredindo os outros humoristas, assim. Achando o ponto fraco, ele fez uma rodada inteira, assim. É um humor americano, assim, uma coisa assim, uma coisa agressiva. Parece uma fita séria, sem Aham. Mas é que essa questão do humor, ainda que seja refinado,
O humor só existe enquanto operação em fim de linguagem quando você tem um e um outro que você coloca numa posição inferior, né? Se não tem um outro nessa posição inferior, não é humor, a gente pode ver, pode analisar. Por mais refinado que seja, sempre o outro inferiorizado, né? Então, a questão, inclusive, filosófica do humor é: se a gente acha graça, é porque o lugar que a gente se coloca, né, coloca o outro como algo que é Sim, menos do que nós. eu concordo. E aí, a Fran me indicou um documentário que se chama, como que se chama aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. É sobre o humor, é brasileiro, depois eu mando lá no grupo. E que eles falam isso, mas eles falam uma coisa importantíssima lá. Que é uma gradação. Não, e uma coisa é você fazer. O que que é o humor refinado? É aquele que faz uma sátira de quem está numa posição de poder, e não o inverso. Fazer uma sátira de quem está numa posição de minoria, e é isso que é boçal, assim, é isso que não é engraçado. Agora, você veja esse do Bezerro de Ouro, o cara chega lá cheio de poder, o familionário, então isso sim se torna uma coisa. Tem até um livro sobre isso, que é um livro todo sobre isso, que é do Mikhail Bakhtin, né, que é o Cultura Popular na Idade Média, porque ele vai pegar, enfim, a partir daquele dito latino, né, ridendo castiga timores, né, o rindo castigam seus costumes para mostrar que, digamos assim, o meio dos oprimidos de enfrentar o poder, né, quem, enfim, não dispõe de armas, não dispõe de mais nada, é o humor. É humor. É você Aham. ridicularizar quem essa posição. Exatamente, exatamente. Também que é o humor que você vê e você se identifica com aquela posição do ridicularizado, porque você é por identificação, assim. Então, eu acho que tem, eu não tenho certeza, mas eu já ouvi falar que o humor judeu tem um pouco disso, assim, da pessoa tirar sarro dela mesma, das situações que ela vive e tal. Então, tem uma coisa, uma identificação, né? Também. Freud fala isso aqui, e eu falei que é um elogio ao povo judeu, porque ele falou, não sei se existe um povo, eu não sei se eu vou achar aqui, porque o texto é enorme, mas eu não sei se existe um povo que ri tanto de si mesmo como os judeus. Ele fala aqui. Eu acho que o brasileiro Faltou o Freud conhecer a gente. Sabia. Freud disse que o humor é esse dom precioso que nem todo mundo tem, né? Quer dizer, nem todo mundo consegue fazer humor das tragédias da vida, vamos dizer assim. Vamos pensar que talvez para fazer humor é preciso que você saiba que há uma falta no grande outro, vamos dizer assim, que aquele bezerro já está velho. Sim. É preciso que você destitua de alguma forma um grande outro. Porque se você ainda acha que o outro é um outro sem falta, você fica como esse humorista, com ódio do outro, vamos dizer assim, fazendo um imaginário de um outro poderoso e eles estando numa posição inferior. Talvez por isso, porque então o povo judeu saiba mais da castração, é um povo desterrado, vamos dizer assim. E aí eu fico pensando assim, tem um livro do Amos Oz que se chama Contra o Fanatismo, que ele diz assim, todos os fanáticos não têm senso de humor. Então, os fanáticos são esses que apostam no outro sem falta. Então, talvez isso retire o humor. Eu fico pensando assim, agora eu fiquei pensando, e você lembrou aí de como Bonaparte também era um tirano, um cruel, que fazia de conta que era um fino, que dançava, que não sei o quê, mas ele era um cruel, tirano. Ele foi objeto de tantas chacotas, de tantos xis. Por que, por exemplo, a gente não consegue fazer humor de Trump? Por que a gente não consegue fazer xiste com o Trump? Olha, eu fiquei pensando, o que significa esse momento, ou o que significa essa personagem que a gente não consegue fazer um xiste assim dele. Tirando que ele é laranjado igual um Tirando isso, Aqui ando ele com Chico. não é? Sim, eu acho, nossa, muito bom isso, Andrei. Eu concordo, eu acho que tem uma relação com a castração mesmo, que faz a coisa ficar mais pro riso do que pro ódio, né? Tá. E aí, então, Freud segue aqui dizendo essas duas tendências e ele vai dizer assim, então o xiste, ele tira prazer de dois lugares. Do simples jogo de palavra, que por si só já é prazeroso,
e de satisfazer uma tendência psíquica, uma coisa do inconsciente, assim. E aí ele diz também uma coisa bonita aqui sobre a repressão. Ele está no começo, mas ele diz assim, ó, que a repressão que sob a repressão acontece uma organização, acontece uma alteração na organização psíquica. Eu achei tão lacaniano assim, uma alteração. Então, essa coisa do nome do pai, que o Lacan chama depois, altera a organização psíquica de tal maneira que os prazeres que nos eram permitidos não são mais. Então, aí ele vai explicar da importância do xixi, da importância psíquica mesmo, de como, porque é uma forma de obter prazer de uma coisa que nos está proibida, de um gozo, ele chega a usar o termo gozo, de um gozo que foi perdido. Então, dessa importância, e é como a Tati falou, nós brasileiros sabemos disso, porque tem até meme sobre isso. Eu falei no Seminário 11 lá, tem um inglês que mora aqui no Brasil, que é casado com uma brasileira, e ele fala português com perfeição. E aí ele disse, porque daí a gente começou com um meme da Guiana brasileira, que é Portugal. Lembram disso? Que começando assim, ah lá, a Guiana brasileira, porque Portugal é pequenininho e teve um negócio do esporte. Alguma coisa do esporte que usaram uma expressão que é brasileira e não portuguesa, e aí os brasileiros pegaram isso e começaram com isso da Guiana, que Portugal era a Guiana brasileira. E os portugueses começaram a ficar bravos. E quanto mais eles respondiam, mais os brasileiros faziam novos xistos e novas... Eu posso arrepender. Aí, o que aconteceu? Esse inglês falou, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, se algum dia, tomara que nunca aconteça, um brasileiro pegar no meu pé, ele falou, eu vou ficar calado, eu não vou responder nada até isso passar. Ele falou, porque a capacidade dos brasileiros de fazer meme é a mesma dos Estados Unidos de colocar drone lá no Oriente Médio. Ele falou, é a mesma capacidade. Ele falou, eu não vou me meter com isso, né? Então, os brasileiros também têm isso. Você falando toda hora eu fiquei pensando nessa coisa que o Lacan fala da escritura ser a mesma do passe, né? Do passe. O tempo inteiro, assim, então é muito dessa... Sim, e isso é falado em alguns depoimentos, em alguns trabalhos, que a nomeação muitas vezes acontece quando aparece alguma coisa chistosa. Quando aparece uma coisa assim. Quando o passador erra, né? Quando ele escorrega em alguma coisa. Uhum, exatamente. Querem ver um xixi que está muito no momento? No depoimento do Bolsonaro, ele respondeu umas três vezes ele foi fazer graça com o Alexandre de Moraes, e ele fez convites para ele. Ah, você pode ser meu vice. Ah, você pode não sei o quê. E aí o Alexandre de Moraes só dizia assim, declino. Declino. Agora as pessoas estão respondendo não, assim, sabe? Então, quem sabe da história, quem vai na paróquia, não Isso mesmo. Então, isso que o Freud diz aqui. É preciso ter, como é que é o termo que ele usa? Uma correspondência psíquica. Se você ri do xixi, é porque tem uma correspondência entre o seu inconsciente e o inconsciente do outro. E ele chega a dizer uma ampla correspondência, né? Precisa passar alguma coisa do inconsciente do outro que vai passar para o cartel. Uhum. É muito bom. Isso é tão difícil também. Eu fiquei muito impressionada, porque eu nunca tinha visto essa coisa do passe ter o mesmo tão claro, assim. Quando eu fui estudar isso aqui, eu achei muito interessante. Sim, e é mesmo. E aí, Freud diz também que, como a pulsão sexual é o que foi mais recalcado, vamos dizer assim, em termos culturais, por isso que ele diz que os xixis de casamento são os mais... Tem milhões de xixis de casamento, milhões, né? Mostrei para vocês aqui um atual, mas o Freud vai dizendo aqui de um monte, aí ele diz assim, de um judeu que chega para o médico com a esposa passando mal e diz, né, para o médico cuidar dela, daí o médico diz assim... não me gusta nada sua esposa, né? Aí ele fala, nem a mim já faz tempo. Ele responde assim, né? Exatamente. Enfim, e aí Freud vai dizendo que esses de casamento são porque a pulsão sexual ela é recalcada e a pulsão...
o representante, né? E a gente não suporta, ele diz, o ser humano suporta muito mal isso de não satisfazer as pulsões, então a gente dá o nosso jeito. E esse jeito, Slow, então eu considero que é um jeito sublimatório, esse do xiste, sim, porque ele dá conta. Freud não diz isso aqui, eu que tô falando, talvez até nem tá muito ok, né? Aí eu vou ler aqui para vocês uma coisa linda que Freud fala sobre essa coisa da criança, da palavra. Quer ver? Ele diz assim, ó, antes de falar disso da criança, ó. Tá na técnica ainda? Não, agora, Tati, já está aqui, ó, na parte 2, parte B, parte sintética, no comecinho do item 4 do texto do Freud. Ele diz assim, ó, que tem um grupo de xixes, né? Os que são com jogos de palavra, que a técnica consistia em acomodar nossa postura psíquica ao som e não ao sentido. Eu achei essa frase do Freud tão linda, acomodar a nossa escuta ao som e não ao sentido. Eu pensei que isso é o que os analistas têm que fazer na clínica, né? E aí que eu fiquei pensando, porque Freud vai dizer aqui, eu vou ler para vocês com as palavras dele, como é difícil, como é psiquicamente cansativo a gente ficar preso no sentido e na lógica, que isso é muito cansativo. E aí eu penso que talvez tenha alguma coisa a ver com isso do desejo do analista, isso porque inclusive é menos cansativo. Inclusive, se você ficar atento ao som e não ao sentido, ao conceito, isso, inclusive, é mais leve. E é isso que a gente tem que fazer. Então, a palavra do Freud é essa: acomodar a nossa postura psíquica ao som e não ao sentido. E aí ele coloca da representação palavra entre parênteses acústica, né? E aí ele diz assim, ó: efetivamente, estamos autorizados a supor que isso implica um grande alívio de trabalho psíquico e que usar as palavras seriamente nos obriga a ter esforços, um certo esforço, e a prescindir desse cômodo procedimento. Então, veja só, é cômodo. É cômodo para a gente ficar só no som. O incômodo é o sentido. Eu achei isso muito genial, porque daí ele vai dizer aqui que a gente, então, é muito acostumado a se preocupar com essas associações internas que tem a ver com o sentido e não com as externas, né? Que é como ele consegue chamar isso que foge ao sentido. E aí. Então, eu vejo que um sentido, ele é metonímico, vamos dizer assim. É isso que ele vai dizer na terceira, a proliferação. O sentido é como a proliferação dos peixes. Quer dizer, ele vai, ele não para. A cadeia significa que não para. Não para. Uhum. Exatamente. Esses dias eu li um texto do Manuel Rebolo, e daí, quando eu cheguei no final, eu vi tradução André Bruneto. E ali tem uma coisa do enunciado e enunciação. E se isso aproxima um pouco disso também, do que está no enunciado e enunciação, eu acho que ele traz até o exemplo dela, Sharp, que fica ali no sentido, e ele diz assim, o próprio analisante está ali falando que, fazendo uma entrada na análise ali, falando assim, eu acho que essa minha tosse tem alguma outra coisa para ser dita, e ela fica ali no sentido. Eu acho, mas eu acho que na função de campo da fala e da linguagem, Lacan ainda está trabalhando com a enunciado e enunciação, né? Para depois, mais adiante, quando ele trabalha aí a lógica, aí ele já fala de sentido, signo, sentido, significante, mas eu acho que é isso. Você pegar só os enunciados, aí você ficar no sentido, vamos dizer assim. Desprezar o dizer. Isso. Desprezar o dizer. Como você disse, Priscila, que é mais cansativo para o analista ficar. Não é para o analista que ele fala, é para a gente de modo geral. Porque o sentido é isso. Você dá o sim, você está naquele sentido, isso é muito dispendioso, né? Você está colocando sua libido naquele sintoma. Então, também que o sujeito saia disso, né? Isso é. Tem um descanso psíquico de sair disso. O que é? O que ele quis dizer? Uhum. O que é, né? O que é isso? Qual é o sentido do porquê que ele disse desse jeito assim? Para mim. Então, é sempre um que voa ao outro. Sim. Do que o outro quer. Sim.
E aí, Tati, você que está aí com o livro, também nesse item, que é muito bonito, então, que se chama assim, o mecanismo de prazer e a psicogênese do xiste, ele vai dizer assim, ó, na época em que a criança aprende a manejar o léxico de sua língua materna, se depara com uma manifestação contente de experimentar jogando. Olha que coisa linda, se não é o que Lacan fala depois, né, do Lalang, de experimentar jogando com esse material. E entrelaça as palavras sem ater-se à condição do sentido, a fim de alcançar com elas o efeito prazeroso do ritmo e da rima. Não é isso que um bebezinho faz, de ficar repetindo pelo puro ritmo e rima, que não está preso a essa coisa do sentido, né? E é assim que se aprende uma nova língua. Aí eu fico pensando, né? Eu, particularmente, tenho uma dificuldade com línguas. Eu nunca parei de estudar uma língua estrangeira, mas eu tenho uma dificuldade. Eu fico pensando, e ele diz porque é assim que se aprende uma língua. É fazendo jogos com as palavras. Então, se a gente ficar muito nessa coisa, aí eu fiquei pensando, talvez eu fique muito nessa coisa do sentido, de falar corretamente, porque é jogando com as palavras que a gente aprende uma língua. É assim que as crianças aprendem. Por isso que as crianças têm mais facilidade. Uhum. E aí ele diz assim, ó. Opino que não importa o motivo pelo qual essa criança obedeceu, né? Por que que ela começou com esses jogos? Ele disse, isso não importa. O interior desenvolvimento, no desenvolvimento posterior, se entrega a isso com a consciência de que são disparatados. E acha um contentamento nesse estímulo do proibido pela razão. Então, mesmo quando a criança já sabe que é um disparate, ela fica dizendo. E às vezes os adultos ficam constrangidos. Porque os adultos, Freud vai dizer, já estão muito domesticados de pensar pela lógica. E isso é uma pena. Freud acha que. Porque é isso, é o cansativo, é o difícil. Ele chega a dizer aqui, ó, que mais tarde o aluno universitário que tem que ficar nessa compulsão do pensamento e da realidade objetiva, vai sentir esse império cada vez como mais intolerante. Vai ser mais. Então veja que. E a gente vê isso, de quem está fazendo mestrado, doutorado, a pessoa chega. Porque é tanto pensar com lógica, escrever com lógica, sabe? É tanto isso que a pessoa fica esgotada. Freud chega a dizer isso aqui. E aí ele vai dizer que a gente vai crescendo e vai tendo, ó, eu vou ler aqui, ó. Agora bem, muito mais coercitivas são as limitações que devem implantar-se na educação para o pensar reto e para separar o verdadeiro do falso na realidade objetiva. Por isso tem tão profundas raízes e é tão duradouro essa compulsão pelo pensamento e pela realidade objetiva. Até os fenômenos do fantasiar, eles ficam proibidos. No último período da infância, e com ele da aprendizagem, que vai mais além da puberdade, o poder da crítica cresceu tanto que na maioria dos casos que o prazer do disparate liberado raras às vezes se exterioriza. Você fica com vergonha de dizer um disparate, de tão repressora que é a educação. E eu fico pensando que a gente tem vergonha às vezes, é claro que depois com a análise isso passa, a gente vai ficando mais desavergonhada nesse sentido, mas quanto que a gente vê as pessoas falam, ai, fiquei com vontade de fazer uma pergunta, mas ia parecer tão boba, tão ridícula, tão disparatada, tão sem sentido. Como a gente fica preso nisso? E como a psicanálise, então, como Freud diz, é acomodar o psiquismo para ir no som e não no sentido, né? Priscila, Oi. Priscila, Oi. Sandra aqui. Oi. Oi, Priscila, eu acho que eu não posso deixar de contar aqui uma coisa interessante sobre essa coisa que você disse do proibido. Eu trabalho com as crianças, então a coisa que eu mais noto com os meninos é quando eu faço um som, estou contando uma história e faço um som, por exemplo, na história Festa no Céu, o som de o sapo caindo na pedra.
Aí eu faço um barulho, blá, 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 faço um gesto, não vou fazer aqui não, tá? Mas eu digo uma palavra final. Mas eu digo, eu não tenho vergonha não, mas não pode dizer não. Mas assim, aí as crianças passam mal de rir. E isso fica marcado como um momento até esperado, que eu vou chegar naquela história de novo para dizer aquilo que não tem sentido nenhum. É um barulho, blá, 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 e catapimba, que eu invento a palavra. Bom, e faço o gesto e aumento. E aí, numa dessas atividades, tem uma história que eu também conto, uma dramatização onde a gente vai escovar o dente, pegar água, bochechar e cuspir. Menina, quase que eu fui mandada embora por uma mãe, porque o filho dela ria de passar mal, a gente pensou que ele perdeu o fôlego. Ele contagiando os outros. Quando eu fazia esse barulho, os meninos, pititinhos de 2, 3 anos, passavam mal de rir. Depois a diretora veio me contar que a mãe não quer que o menino vá mais na minha oficina, porque é um gesto mal educado. E aí foi uma coisa horrorosa, porque quando esse menino vai, de vez em quando ele pede para ir, e aí eles pedem isso, Sandra, você não vai bochechar? Porque eles Porque tá querem essa repetição do prazer. E vários sons, porque com as crianças eu observo isso, essa coisa do som. É o que Sim. atrai, é o que distrai. Uma criança que esteja chorando muito, imediatamente você muda o foco. Aliás, o que faz da distração, você muda o foco, né? Olha, um avião, sei lá o quê. Na mesma hora, a criança, ela muda, claro, dependendo, mas ela ri. Tem alguma Uhum. coisa ali. É um alívio, essa coisa da distração, Sim. eu acho, é um alívio. E os pais, eu acho que fazem isso com naturalidade, né? Também, agir na relação com a criança. Quanto Sim. menor, mais som você faz. E mais as crianças gostam e têm esse prazer, mas eu já fui taxada, né, de mal educada, porque ensinei a criança a cuspir. E os meninos, ele era lourinho, ele ficava vermelho de tanto rir. Ele e os outros, tá? Entendeu? E essa coisa do som que vem, assim, as crianças embarcam muito fácil nos xistes, elas embarcam fácil demais. Parece Sim. que isso pertence a elas, né? Uhum. Só queria contar isso aqui um pouquinho. Ótimo, eu te agradeço exatamente como a educação é repressora. Ela precisa ser, porque ela tem que ser civilizatória, evidentemente, né? Mas como a gente reprime em excesso com essa coisa da. E como nas escolas isso tem sido valorizado. Isso é mais valorizado do que isso de deixar a criança brincar, de deixar a criança se divertir, de deixar a criança. É muito valorizado. Ao menos lá em Dourados é demais. Essa coisa de vou pôr meu filho numa escola para ele poder passar no vestibular. A criança tem 6 anos para ele poder passar no vestibular lá na idade adulta. Exatamente. Então agora ele já vai começar, né? Tem um outro exemplo Hum. que alguns anos atrás ficou assim bem famoso, passou de zap para zap, que era mostrar uma criança bem pequena, começando a falar assim, algumas palavras, e daí aparecia um homem, só a voz, ele dizendo o que você vai ser quando crescer. Ela dizia, puta. E daí o homem, que parecia ser um pai, dizia, puta, e aí alguém ria assim, não, você vai ser médica quando crescer. Olha, ele ser médico, você vai ser médica. Ela dizia, não, puta. Ele dizia, não, você vai ser médica. E aí, então ela brincava com a palavra que ela dizia assim, médica. Não, puta. Ela Então, consegue. era um gosto de dizer essa palavra que era tão rápido de sair como se fosse um espirro. Aham. E aí, quando ela ensaiava de dizer as sílabas de médica, não tinha graça. Então, é uma coisa assim, não tem nada a ver com o sentido para a criança, tem a ver com o som. O som. Claro que o riso das pessoas também reforça. Né? O riso das pessoas reforça. Mas é um jogo som que as crianças fazem. É ótimo exemplo. Tem bastante no Guimarães Rosa, para dar um trabalho, de repente, para se escrever com nomes de pessoas, o nome de toda a obra dele. Então, sempre tem algum X, tem alguma coisa, principalmente essa coisa da economia psíquica. Então, por exemplo, tem lá no Sagarana, tem uma cachorra que tem o nome de Suacada. Aí vai sair lá, o coronel fala lá pro outro, vai lavar a sua cara. Aí o cara, minha cara é uma cachorra, né? Isso é muito comum, né? Aí tem o seu Taziano, que né, é o seu, aí emendou com o seu
Você fazendo então 2 vezes. Então, sempre tem uma coisa assim de um mal entendido chistoso. E uma brincadeira, ele tem uma liberdade com as palavras. Eu fico pensando que como deve ser difícil para um estrangeiro ler, né? Traduzir, né? Deve ser muito difícil. O tradutor, sim, e ler por si só já é muito difícil, né? Porque ele tem uma brincadeira, uma liberdade, né? E aí o Freud vai dizer também, então, que o xixi é um alívio psíquico. Olha que palavra bonita, Estamos né? precisando. Então, E lá para estamos. retomar o seminário de Freud, para dizer isso, que fazer uma análise é uma aposta nisso, nessa coisa assim da livre associação, mas que o sujeito esteja livre para ir falando e associando, então, assim, que possa advir o xixi, outra coisa para além do sentido. Para além do sentido, exatamente. E aí tem isso de que um xixi é valioso se ele é uma novidade, e aí Freud vai dizer o quanto que a gente é capaz de sempre produzir novos xixis com os mesmos conteúdos, mas eles têm que ser novos, porque, né, vai ficando batido, e quando você conta um xixi já conhecido para alguém que não conhece, você conta com o objetivo que a pessoa ria e você recupere um pouco do prazer que foi a primeira vez que você ouviu, né? Freud diz isso também. E aí, gente, aqui, aí ele fala do X como um processo social, no item 5, para dizer que o sonho, apesar do X e do sonho terem as mesmas técnicas, que é o deslocamento e a condensação, o sonho não é muito legal contar seu sonho, porque à primeira vista ele é completamente sem sentido, o outro não vai rir ou vai entender nem nada, você precisa de toda uma decifração dos sonhos, enfim. O X não, ele tem um quê social, porque o outro. E aí que ele diz que a gente tem que ter essa complacência psíquica. E aí ele cita Shakespeare. Eu estava conversando com a Fran, como Freud sabia de cor, parece, tanto Shakespeare como Fausto do Goethe. É impressionante, porque ele cita alguns trechos que nem são trechos que são assim, sabe aqueles trechos que se destacam? Ele vai citando trechos que às vezes se você ler, te passa até batido. Ele tinha um respeito por esses dois autores, não só os dois, mas por esses dois. Acho bastante impressionante aqui em Freud. Aí ele diz assim, ó, citando Shakespeare, que uma piada prospere depende do ouvido de quem escuta, nunca da língua de quem faz. Então, aí Freud diz, para dizer que tem que ter, então, essa complacência psíquica, né? E aí ele coloca o riso como descarga, Sandra, que o riso é uma descarga, e como que essa descarga é feita, então? A energia psíquica que a gente estava usando para manter o recalque, por um momento, a gente não precisa mais usar essa energia para manter o recalque e a gente descarrega pelo riso essa energia. É assim que ele coloca aqui, né? E no final aqui, deixa eu só ver aqui, o que que eu coloquei aqui. Ah, tá, isso eu já falei, da atenção, né? Que a nossa atenção está em outro lugar e que o riso é uma das operações psíquicas que a gente mais fica contagiado e que a gente ri por rebote, né? A Sandra está dizendo ali, começa que é isso mesmo. E aí, na última parte do texto, que se chama a parte teórica, ele retoma o vínculo do sonho e do xixi com o inconsciente. Eu acho que eu já falei assim tudo que eu queria nesse sentido. E aí, só aqui no final, que eu acho muito importante o que ele coloca, que é no último item, o xixi e as variedades do cômico. Ele vai falar, então, do cômico, que o cômico também tem a ver com a caricatura, com os exageros, né? Que esse riso de prazer que uma criança tem, ele chega a dizer um riso de puro prazer. A gente perde isso, não é? Depois. Ah, e olha o que que o Freud fala aqui. Eu também achei incrível. Ele tem uma versão do pensar com os pés. Ele diz assim, ó, ele cita um provérbio. O que eu tenho na cabeça, diz o provérbio, que eu não conheço esse provérbio.
Devo tê-lo nas pernas, né? É uma versão do pensar com os pés, do ato, né? E aí, por último, então, gente, só vou pegar aqui, no finalzinho do texto do Freud, ele vai falar do humor, disso que a Andrea falou. E ele diz, depois ele tem um texto sobre isso mais lá para frente, mas aqui ele cita aquele caso do réu, né? Ele vai falar que o humor é uma categoria do cômico, lembrando que o cômico só precisa de duas pessoas, mas o humor especificamente só precisa de você mesmo, ele diz, não precisa de duas pessoas. E aí ele cita aquele caso de um réu que no momento que ele vai ser executado, ele está condenado à pena de morte, ele vai ser executado. No momento que ele vai ser executado, que é uma segunda-feira, ele exclama: veja como ele olha, né, assim e diz: veja como começa bem a semana. E esse mesmo réu diz, ele pede um lenço porque ele está com frio e ele quer cobrir o pescoço. Ele vai ser enforcado. Ele quer cobrir o pescoço, né? E aí Freud diz assim: é preciso admitir algo como uma grandeza de alma se oculta diante dessa piada humorada. Essa afirmação do seu ser habitual, olha que bonito, uma afirmação do seu ser habitual, não é porque você vai morrer que você é diferente, né? Essa afirmação do seu ser habitual e esse estranhamento do que está destinado a aniquilá-lo e a empurrá-lo para o desespero. Essa sorte de grandiosidade do humor ressalta de maneira inequívoca é, o nosso assombro. A gente fica assombrado, Freud diz, com alguém que faz isso, que consegue fazer isso, né? E ele diz assim, ó, que o humor é um recurso para obter prazer, apesar dos efeitos penosos que o estorvam. Eu acho que tem a ver com o que a Andrea falou da castração. Eu acho que quanto mais você compreende, sente, né? Mais afetivamente você está de acordo com isso da castração. Então, aí você faz o quê? O humor, ele substitui o afeto penoso. Recentemente, eu só tinha assistido, a Fran, que sempre me indica e que ela adora, o Lars von Trier, e eu já tinha assistido Ninfomaníaca e alguns outros, o Dogville, mas eu não tinha assistido ainda Melancolia e nem o Anticristo. O Melancolia, eu achei uma coisa assim tão maravilhosa, e eu achei incrível, porque não sei se vocês se lembram, se alguém não assistiu, assista, mas no final, a melancólica, ela tem uma coisa de um humor. Por quê? Ao menos foi o que eu entendi, assim, porque o pai, então o mundo vai acabar, né? E vai mesmo. O mundo vai acabar, ponto. E aí tem o que cada um faz diante disso. O pai que ficou negando até o fim, quando ele vê que vai acabar mesmo, ele se mata, né? É o primeiro a, né, sair fora. Declina. Declina, né? Ele declina, exatamente. A mãe do menino fica num profundo desespero, não sabe o que fazer, não sabe. E a melancólica, que era a tia, que o menino chamava de superpoderosa, o menininho chega e fala: olha, eu acho que o mundo. Ele diz alguma coisa assim: eu acho que o mundo vai acabar mesmo. E aí ela fala, porque o meu pai falou. E aí ela diz assim: não, mas seu pai esqueceu de uma coisa, eu não sou a tia superpoderosa. Isso minutos antes do mundo acabar. Aí ele diz, ela falou, então nós vamos fazer uma cabana. E dentro dessa cabana vai estar tudo bem. E ela sai minutos antes do mundo acabar, atrás de estaquinhas assim, de gravetos. E ela faz uma cabana, senta lá dentro, dá a mão para o menino, fica. E a mãe do menino se acabando de chorar e não sabia o que fazia diante do fim do mundo. E ela tem isso. Então, o que Freud diz aqui de uma coisa assim, de uma afirmação do seu ser habitual até o fim. Ela já sabia, né? Uma serenidade, assim, né? Uma dignidade, assim. Uma dignidade, foi a única que pensou na criança, né? Então tinha um pai super cuidadoso, uma mãe super cuidadosa, mas ela pensou na criança. Ela disse até. E aí, né? É lindo. Eu achei lindo e eu acho que. Uma vez eu atendi uma pessoa assim que ela tinha uma doideira assim com essa coisa de limpar a mão com gel, de não pode limpar com sapato, não sei o que, não sei o que. Quando veio a pandemia, ela foi a pessoa mais serena. Do tipo,
Esse já era isso, já falou assim, né? Você tem, né? Era só menino. Esse já é uma paixão. Desculpem, desculpem por estar certo esse tempo todo, né? Se ela tivesse ali esse pé muito grande, assim, nisso do real, do fim, da castração, tal, toda coisa. E quando chegou o fim, porque Ela nadou de braçada. Ela nadou de braçada. Uma forma elegante de morrer, né? É. Ela morre elegantemente. Ela não fica E outra coisa, você sempre cita uma frase que te fez tanto sentido da Zilda. Como é que ela disse? Agora eu não lembro. O mundo vai acabar. Ela disse alguma coisa assim, Ela falou assim, vai. a bomba atômica vai estourar. E estamos bem. Vocês viram o que aconteceu nesses últimos dias. E eu vou ficar na janela vendo os fogos. Então, eu vou ficar na janela vendo o povo da bala. Ela não falou que o povo da bala. Então, mas é uma coisa. Até o final eu vou viver. É uma coisa de não se deixar tomar pelo desespero. Freud diz então que isso é uma coisa preciosa e que não é todo mundo que tem, não é? Mas que é uma preciosidade. Priscila, lembrei do filme A Vida é Bela. Sandra, do filme A Vida é Bela. Eu me lembro. Sim, que o pai. Todo isso, né? O pai com a criança também, né? Uhum. Mostrando um outro lado. Uhum. Só que eu acho que na BBB ela faz uma tentativa de tamponar a castração, né? E a teoria essa coisa de um final de análise, de um suportar a castração. A gente vai morrer, mas a gente pode fazer uma brincadeira. Né? A gente pode ser a gente até o fim. A gente pode aproveitar até o fim. Então, se desesperar. Já vai morrer. Porque vai. E talvez todos estejamos sob uma lei, né, que é da castração. Então, acho que é mais nesse sentido, como a Eva falou, já tinha esse pezinho, já era e era, né? Eu acho que é um pouco complicado quando a gente tenta salvar o tempo todo a criança do real. Até porque a criança, sei lá, olha a faixa de Gaza, um monte de crianças agora. E essas crianças vão sobreviver para contar depois. Né? Então, as histórias que a gente está contando não sempre das todas, algumas. E algumas vão poder contar desse país. Né? Então, a criança que está lidando com esse real. Então, acho que todas as histórias, na verdade, são contadas por criança. Quando é tão grande. Eu fiquei pensando na mãe do Paulo Gustavo, assim, eu fiquei pensando, como que essa mulher suportou para ver esse filho genial, maravilhoso, incrível, né? E aí eu estava vendo algumas reportagens dela e ela diz assim, meu filho não é único. Tipo assim, todo mundo vai morrer, filha. Não é só ele. Não, eu acho que é isso também, sei lá. Não vão morrer, e ela é uma que perdeu e está vivendo, né? Sim. Ela está na essência até, você disse, do ser. Até o final ser. Pode falar. O funeral, enterro, é um dos lugares que mais acontece xiste, assim. Não sei se vocês já passaram, mas acontece tanta coisa que a gente não cai na idade, mesmo sofrendo muito, assim. Teve uma coisa que não deu certo, alguma coisa que a gente lembra do morto, a gente ri muito. Sim. E chora. Ou a pessoa que chega tão nervosa assim fala, meus parabéns, e daí deu troço. Ou que bom, enfim, né? Ela se confunde ali, então acontece, né? Justamente diante do real. Eu lembrei a Fernanda vem falar sobre o falso, né? Acho que é agosto, né? Agosto. E já que você falou do Goethe, né? Que o Freud gostava muito, e no Fausto, né? Tem a figura do Mefistófeles. E ela totalmente, todas as referências praticamente à figura são chistosas, assim, sempre se desconstrói, enfim, essa imagem dele como demônio, então sempre estão tirando uma do Mefistófeles, assim, né? Então, do início ao fim do Fausto, que é falso o pé de cabra dele, tem um monte de coisa. E já começa porque no céu, né, no primeiro prólogo, ele chega no céu e já é ridicularizado por todos, né? Então, né, já tem essa intenção de se colocar, digamos assim, essa coisa, né, que é o mal, assim, né, nesse lugar aí. Sim. Que legal que a Fernanda veio para falar disso. Bacana. Tá, então agora voltamos aqui para o texto do Lacan, né, que ele está então falando da metonímia.
e pegando essa coisa do bezerro de ouro. Ele começa aqui nesse capítulo dizendo do método, né? Que como a psicanálise precisa ir na particularidade. Então a gente precisa, é o xiste do familionário, é o xiste do bezerro de ouro, que é nas particularidades que a gente consegue ter um entendimento, assim. Ele diz aqui no começo, né? E aí ele diz aqui, ó. Aí ele reafirma que somos determinados na página 70 no nível do que em nós está além de nossas apreensões autoconceituais, além da ideia que podemos fazer de nós mesmos, sobre a qual nos apoiamos, a qual nos agarramos de qualquer maneira, a qual às vezes meio prematuramente nos precipitamos em dar um destino falado de síntese, de totalidade da pessoa. Termos que, não nos esqueçamos, são todos precisamente pela experiência freudiana objetos de contestação. Então, isso da gente dizer, eu sei quem eu sou assim, isso da identificação que o Lacan está retomando aqui, que é no xixi, é na surpresa que a coisa aparece, no ato falho também é na surpresa que a coisa aparece, e lá no seminário 11, que a gente está estudando muito isso também, que é isso, de que o inconsciente, como a Andrea fala lá no livro, é a Eurídice, né? Que escapa. O inconsciente como essa coisa que escapa do Orfeu. Então, o Lacan está dizendo isso aqui também. E aí ele vai dizer, a estrutura dos desejos, na 71, é determinada por outra coisa que não as necessidades. As necessidades só chegam a nós refratadas, fragmentadas, despedaçadas e são estruturadas precisamente por todos esses mecanismos, condensação, deslocamento, etc. Então, a necessidade, Lacan reafirmando o que ele diz sempre, se ele diz sempre é porque é preciso repetir, que é capturada pela coisa do significante. Não existe essa coisa da necessidade pura no ser humano, o ser humano está na linguagem, se ele está na linguagem, a necessidade está capturada pelo significante. Na página 72, aí ele traz uma história aqui, ó, diz assim, é a história que sem dúvida todos vocês conhecem, contada sobre o masoquista e o sádico. Me machuca, diz o primeiro ao segundo, que responde não. Vejo que isso, ele diz, não os faz rir, tanto faz, alguns riem, assim mesmo. Aliás, essa história não está aqui para fazê-los rir. Peço-lhes apenas que observem que nela nos é sugerida alguma coisa que se desenvolve num nível que não tem mais nada de espirituoso. Com efeito, quem está mais fadado a se entender do que o masoquista e o sádico? Sim, mas como estão vendo por essa história, desde que não falem um com o outro. Então veja que o fato da gente falar já nos coloca na discórdia, né? Já nos coloca nesse impossível de satisfazer as necessidades porque somos entrecortados pelo significante, né? Não é por maldade, ele diz aqui, ó, que o sádico responde não, na 72. Ele responde em função de sua condição sádica. É a partir do momento em que se fala, ele é obrigado a responder no nível da fala. Portanto, é na medida em que somos transpostos para o nível da fala, que aquilo que deveria, sob a condição de que nada fosse dito, levar ao mais profundo entendimento, conduz ao que chamei há pouco de dialética da recusa, necessária para sustentar em sua essência de demanda o que se manifesta por intermédio da fala. Então, tem aquele exemplo que é sempre dado, que foi, na verdade, eu escutei lá em Dourados, uma vez que o Marco Antônio Coutinho Jorge foi até lá, que ele tinha uma amiga, é o que eu me lembro, né? E que a menininha dizia, ela fazia uma brincadeira com a menininha, filha, o que você quer comer? Ela dizia, macarrão, se não tiver. Aí, de novo, filho, o que você quer comer? Arroz e feijão, se não tiver, né? Então, é isso, essa coisa da fala, da impossibilidade de satisfazer o desejo completamente, a pulsão, né? É comer ou nada, é uma outra forma, os miolos. Exato, exato. Digamos que a necessidade, se a situamos no ponto delta linha, se depara necessariamente com a resposta do outro, que por hora chamamos recusa. Então, ele está explicando aqui na 72, ó, esse pequeno grafo que ele faz aqui, né? Aí, nesse item 1, ele retoma o familionário e o bezerro de ouro, que eu já falei para vocês, né? Na página 75, no final, ele diz assim, ó, assim,
finalzinho da página 75. Assim, Freud capta entre a história do familionário e esta, que é a do bezerro de ouro, uma diferença. A primeira é analisável, a segunda é não analisável, e, no entanto, ambas são tiradas espirituosas. Que quer dizer isso, senão que, de certo, se trata de duas dimensões diferentes da experiência da tirada espirituosa? O que aqui se apresenta parece, como nos diz o próprio Freud, uma escamoteação, um passe de mágica, um erro do pensamento. Ora, esse é o traço comum a toda uma categoria de tiradas espirituosas, distinta da categoria na qual se inscreve o familionário, onde se toma uma palavra, como diríamos vulgarmente, num sentido diferente daquele em que nos é apresentada, né? Aí ele fala do voo do Napoleão, né, do voo da águia. No item 2 aqui, ele diz assim, ó, na 77, item 2, no comecinho. Além das ambiguidades tão fugidias do sentido, creio de fato que devo buscar uma outra referência para definir esse segundo registro da tirada espirituosa, a fim de unificar seu mecanismo com a primeira espécie e encontrar o fundamento comum aos dois. Freud nos aponta o caminho, sem, no entanto, concluir a fórmula. Ele está falando, então, do deslocamento aqui, né? Que é esse do bezerro de ouro. De que adiantaria eu lhes falar de Freud se justamente não tentássemos tirar o máximo proveito do que ele nos traz? É interessante aqui, porque Lacan, lá no Seminário 7, ele diz assim: olha, se vocês esperem que eu seja professor, eu não sou professor, eu não tomo Freud resumindo Freud. Eu tomo Freud tirando do Freud as consequências do que ele diz. Não é para qualquer um, né, fazer isso. Então, Lacan está nesse caminho aí, porque eu acho que alguém se queixou que é difícil, que ele não explica, e ele disse, e nem vou explicar, porque não é isso que eu vou fazer, né? A questão é rica em consequências, não somente para tudo que concerne a nossa terapêutica, mas também para a nossa concepção dos modos do inconsciente. Que haja uma certa estrutura, que essa estrutura seja a estrutura significante, que ela imponha sua grade a tudo o que acontece com a necessidade humana. Isso é absolutamente decisivo. E aí ele traz o texto, a instância da letra no inconsciente. Eu vou pegar aqui para vocês, eu fiz alguns pequenos, é um texto muito bom também. Eu fiz alguns pequenos, ressaltei algumas coisinhas aqui do que ele vai falando para a gente entender um pouco mais isso da metonímia, que Lacan acha difícil e Freud também, né? Freud dizia que era difícil. Então, o Lacan aqui, eu estou agora então nos escritos, na página 498. De quando que é esse texto aqui? A instância da letra do inconsciente ou a razão? 57. 57, né? Tá. Uhum. Aí, na página 498, ele diz aqui, então, assim, no final aqui, no penúltimo parágrafo. Também o sujeito se pode parecer servo da linguagem. Eu adorei esse termo. Então, o que nós somos? Servos da linguagem. Então, as nossas necessidades passam pela palavra, né? E aí, vamos lá para a página 505, ó. Com a segunda propriedade do significante, de se compor segundo as leis de uma ordem fechada, afirma-se a necessidade do substrato topológico do qual a expressão cadeia significante, que costuma utilizar, fornece uma aproximação. Anéis cujo colar se fecha no anel de outro colar feito de anéis. Então, essa lógica da cadeia significante é o que fala mais do deslocamento da metonímia, é a coisa que vai se deslocando, e o Lacan chega a dizer, a metáfora só é possível porque primeiro é a metonímia, que é isso da cadeia significante. Isso, logicamente, é no mínimo duas cadeias, né? Exatamente. Então, é isso, do que vai se deslocando e que a gente começa falando uma coisa e só sabe... No final, o que é que a gente, né? O que é que a gente precisa do final para entender o que está no começo. E aí, aqui ainda na página 505, ele diz assim: pois o significante, por sua natureza, sempre se antecipa ao sentido, desdobrando como que adiante dele sua dimensão. É o que se vê no nível da frase quando ela é interrompida antes do termo significativo. Eu nunca.
A verdade é que, talvez também, nem por isso ela deixa de fazer sentido, e um sentido ainda mais opressivo na medida em que se basta ao se fazer esperar. Página 506 ele diz: donde se pode dizer que é na cadeia do significante que o sentido insiste, mas que nenhum dos elementos da cadeia consiste na significação de que ele é capaz nesse mesmo momento. Não é nos elementos que está o sentido, né? Impõe-se, portanto, a noção de um deslizamento incessante do significado sobre o significante, que é o que a Andrea falou, né? Que o Saussure ilustra. Na página 509, ele diz assim: com efeito, a parte tomada pelo todo, que é o que o Rubem disse, né, da coisa das velas lá, que é o que a gente aprende na escola, dizíamos a nós mesmos, se a coisa é para ser tomada no real, não nos deixa uma grande ideia do que convém entender sobre a importância da frota que, no entanto, essas 30 velas supostamente aquilatam. Um navio ter apenas uma vela é, na verdade, o caso menos comum. Ele vai dizer que não é por aí que a gente tem que pegar isso da metonímia, né? Na 510, ele diz uma coisa linda aqui, ó. A centelha criadora da metáfora no penúltimo parágrafo. A centelha criadora da metáfora não brota da presentificação de duas imagens, isto é, de dois significantes igualmente atualizados. Ela brota entre dois significantes dos quais um substitui o outro, assumindo seu lugar na cadeia significante, enquanto o significante oculto permanece presente em sua conexão metonímica com o resto da cadeia. Uma palavra por outra, eis a fórmula da metáfora. E, caso seja você poeta, produzirá, para fazer com ela um jogo, um jato contínuo ou um tecido resplandecente de metáforas. Na página 511, no final aqui, ele diz: portanto, é entre o significante do nome próprio de um homem e aquele que o abole metaforicamente que se produz a centelha poética. Está falando do nome do pai, olha que bonito, ó. Portanto, é entre o significante do nome próprio de um homem e aquele que o abole metaforicamente que se produz a centelha poética, ainda mais eficaz aqui para realizar a significação da paternidade, por reproduzir o evento mítico em que Freud reconstruiu a trajetória no inconsciente de todo homem do mistério paterno. Ele retoma isso no seminário 11, e no seminário anterior ao 11, que foi interrompido, que é os nomes do pai, ele retoma isso, e aí ele retoma, nesse seminário que foi interrompido, o conto lá do Paul Claudel, que eu me apaixonei, que eu falei lá no Espaço Escola, de Salvador, que é aquele conto que ele fala no seminário 8, que fala dessa coisa do pai como isso de alguma coisa que te põe um lugar, que te dá um lugar no mundo, que é uma referência, mas que eu acho que Lacan, já lá no seminário 11, já estava dando uma abertura para dizer, é uma possibilidade, mas não a única. Eu acho que ele já está pensando lá no que ele vai falar no 23 depois, enfim. Quando ele escreveu em 57, em que aparece a data ali que foi publicado... Deixa eu olhar. Foi, pelo visto, aquele mesmo ano que ele está falando do sim. Porque ele estava bem fresquinho, assim, por isso ele trouxe no seminário. Maio de 57. E aí nós estamos em novembro. Eu não tinha prestado atenção nisso, sim. Então, aí, aqui na 512, ó. Mas, voltando atrás um pouco, o que encontra o homem na metonímia? Se isso tiver que ser mais do que o poder de contornar os obstáculos da censura social, isso ele toma do Freud. A metonímia com esse poder de contornar a censura, né? E aí, na 513, ele dá uma definição aqui, que eu achei bonita, ó. Se a letra não houvesse comprovado produzir todos os seus efeitos de verdade no homem, sem que o espírito tenha que se intrometer minimamente nisso. Então, a letra produz todos os efeitos de verdade no homem. Essa revelação foi a Freud que ela se fez. E ele deu à sua descoberta o nome de inconsciente. Então, isso
da linguagem, né? Que eu achei bonito a forma como ele coloca. E aí, mais para frente aqui, ele vai falar da fórmula, da metáfora e da metonímia, né? Ele diz aqui, ó, a estrutura metonímica indicando que é a conexão do significante com o significante que permite a elisão, mediante a qual o significante instala a falta do ser na relação de objeto, servindo-se do valor de envio da significação para investi-la com o desejo, visando essa falta que ele sustenta. O sinal colocado, o sinal de menos, né, entre parênteses, manifesta aqui a manutenção da barra, que marca no primeiro algoritmo a irredutibilidade em que se constitui nas relações do significante com o significado a resistência da significação. Eu me lembrei quando eu li isso aqui, lá das aulas da Maria Anitta, quando ela veio em Campo Grande em 2006. E ela dizia assim, na metáfora há um a mais de significação. Na metonímia, há um a menos de significação, no sentido desse desvio que vai e que é mais difícil, vamos dizer assim, Por isso que ela é mais fácil de driblar o recalque. Porque com o desliza, é mais difícil de trazer o que aquilo significa. É mais fácil de driblar do que a metáfora. E um menuzinho. Aham. Tem uma coisa que a neurose tem uma dificuldade com a metonímia, às vezes, principalmente por exemplo, na neurose obsessiva, que às vezes me parece assim que muitos pacientes têm dificuldade de entender o sentido metonímico das coisas. Uma vez na universidade tinha uma discussão para a elaboração de currículo e tinha uma disciplina que era literatura universal, né? Literatura universal. Uma professora começou a questionar, mas a gente vai colocar a literatura da África? E ficou uma discussão assim entre todos os professores, mas de verdade ela não conseguia entender que esse universal era um metonímico, né? E, no sentido de, não vai colocar, né? É um sentido metonímico. Porque é isso, eu acho que o obsessivo ele sempre tenta fazer ele não consegue, às vezes, ter esse senso metonímico. E, por exemplo, se uma coisa, ele sempre tenta impor o todo sobre a parte, né? Então, eu vejo que tem uma dificuldade, assim. Uma coisa com pensamento lógico, Exato. né? Exato, enquanto que na psicose é o contrário, né? A psicose aposta muito na linguagem metonímica. Priscila, eu pensei assim, você lembra bastante da letra, eu pensei o quanto que o Lacan vai reduzindo mesmo, assim, para, por exemplo, o Freud, talvez a gente fica na narrativa, na história, e ele fala, o Lacan tem uma coisa que ele diz, né, eu sou um poema, né, e ele escreve um poema, né, assim, eu acho que no começo das escritas dele, ele escreve um poema numa revista surrealista. Eu acho que é alguma coisa irracionária, assim, porque quando você lê um poema, não faz necessariamente sentido. Né? Eu estou lendo a Divina Comédia com um adolescente, um paciente, eu não entendo nada, mas tem som. Quero voltar para entender alguma coisa. Eu vou lendo, mas a gente consegue entender, às vezes, pelo som. Então, a gente descobriu que tinha uma cadência, que a gente lia uma frase e interpretar, lia outra frase. Falei, não, é um poema, então vamos ler. Daí a gente cantando, daí vai a ressonância, vai dando aí um certo sentido, assim. E eu vejo como que as crianças não se importam com o sentido. Eles leem um poema do Manuel de Barros como ok, a gente lê o que está tentando dizer, né? Então, essa coisa assim, essa centelha poética, né? Sim. Finalmente é um poema, e que a gente talvez não precisa fazer tão sentido, né? Nada precisa fazer tão sentido, assim, nessa coisa, mais uma... Mas o Manuel de Barros, o processo criativo dele é justamente esse, né? Ele faz sobreposição de duas imagens, sempre, né? Inclusive, muita gente compara o Guimarães Rosa com o Manuel de Barros e um não tem nada a ver com o outro no processo de composição. O Guimarães Rosa parte realmente assim para essa sobreposição do significante, né? O Manuel de Barros é a imagem, né? Então, por isso que... Inclusive, esse é um dos motivos porque ele é muito popular, né? Porque você pode citar sem entender. Isso é ótimo, exatamente. Passando, né? O pessoal tá assim. É nessa hora.
E até eu acho que acontece nas redes sociais com Clarice Lispector. Sim. Né? E eu acho que tem mais alguns que são assim, extremamente citados, estou pensando, são pessoas que nem pensar que Aí, só continuando aqui para a gente encerrar e voltar para o texto, ele diz assim, ó. Esse jogo significante da metonímia e da metáfora, 521, incluindo sua ponta ativa que fixa meu desejo numa recusa do significante ou numa falta do ser e ata minha sorte à questão de meu destino, esse jogo é jogado até que a partida seja suspensa em seu inexorável requinte, ali onde não estou, porque ali não me posso situar. É lindo, né, Lacan? Penso onde não sou, logo sou onde não penso. Palavras que, para qualquer ouvido atento, deixam claro com que ambiguidade de jogo do anel escapa de nossas garras o anel do sentido no fio verbal. O que cumpre dizer é: eu não sou lá onde sou o joguete de meu pensamento. Penso naquilo que sou, lá onde não penso pensar. Todo realismo na criação retira da metonímia sua virtude. E é o fato de que o sentido só fornece seu acesso nos dois ramos da metáfora, quando se tem a chave única de ambos, né? E aí ele vai dizer que o sintoma é metáfora, que o desejo é metonímia, porque o desejo é essa coisa que desliza, né? E eu fiz mais algumas coisas aqui, mas vamos voltar lá para o texto para a gente poder terminar esse. Tá, vamos voltar lá. Porque ainda ele cita outras coisas aqui. Ele cita um livro também, vou botar aqui para o 2 então, né? No item 2 do Lacan, no seminário 5, tá? Voltamos para o 5. Então, aqui na 78, ó. No que concerne a metáfora, creio haver sublinhado suficientemente o que não deixa de render alguns enigmas, que a substituição era sua força estrutural. A metáfora vincula-se à função conferida a um significante, no que esse significante substitui um outro, né, numa cadeia. A metonímia, por sua vez, consiste na função assumida por um significante, no que ele se relaciona com outro significante na continuidade da cadeia significante. A função atribuída à vela em relação ao navio está numa cadeia significante e não na referência ao real. Está na continuidade dessa cadeia e não numa substituição. Trata-se, então, da maneira mais clara de uma transferência de significação ao longo dessa cadeia. Então, ele faz esse resumo aqui da metáfora e da metonímia. Diferenciando. Na página 80, ele diz assim: sem dúvida, primeiro parágrafo que se inicia ali. Sem dúvida alguma, vocês me dirão que me fio em uma referência de sentido para estabelecer a diferença. Não creio e quero ressaltar-lhes que partir disso, de que a metonímia é a estrutura fundamental em que se pode produzir esse algo novo e criativo que é a metáfora. Mesmo que alguma coisa de origem metonímica seja colocada na posição de substituição, como acontece com as 30 velas, isso é diferente de uma metáfora. Numa palavra, não haveria metáfora se não houvesse metonímia. E aí ele dá um exemplo, outro de metonímia aqui. Viva a Polônia, porque sem a Polônia não haveria os poloneses. Viva a França, meu senhor, pois sem a França não haveria os franceses. Ele também diz: viva o cristianismo, porque sem o cristianismo não haveriam os cristãos. E ainda, viva Cristo, ele diz. Não se pode desconhecer nesses exemplos a dimensão metonímica. Toda relação de derivação, todo o uso dos sufixos ou das desinências das línguas flexionais utiliza para fins significativos a contiguidade da cadeia. Então, isso também é uma metonímia, isso da derivação, do sufixo, né? E aí, ele pede para a gente ir pesquisar, ler esse livro aqui, que se chama Bellamy, tem em português, eu li, e que é desse. Como é que. Maupassant. Maupassant, exatamente. E que fala do realismo. Ele vai dizer que o realismo é um estilo literário que usa muito da metonímia, né? Eu vou ler para vocês
aqui no Kindle, porque eu achei melhor a tradução do que essa que traduziram aqui. Porque essa aqui é a tradução da tradução, né? Lacan lendo e você traduzindo e alguém traduzindo. Deixa eu pegar o Kindle aqui para mostrar para vocês. Tem um filme, e o Bellamy, que é um nome que seduz todas as mulheres, e já está no próprio nome aqui, que ele é uma beleza, né? É uma coisa assim. E é uma criança que faz essa, que chama, que dá esse nome, Bellamy. Não lembro, mas uma criança. E o filme tem um ator tão sem graça, parece que ele não é capaz de conquistar. Eu não sabia que tinha filme. Esqueci o nome do rapaz. Eu tô sem graça. Que ele vai dizer aqui, ó. Deixa eu achar aqui, anota. 1711. Então, Lacan diz assim, ó. O romance começa assim, não parece nada, mas depois ele vai de momento em momento, de encontro em encontro, e vocês assistem da maneira mais evidente a uma espécie de deslizamento que leva um ser bastante elementar, diria eu, que esse ser, portanto, reduzido à necessidade completamente diretas, a preocupação imediata com o amor e a fome, que é um rapaz pobre. Então, de novo, esse tema da pobreza, da mulher que é rica, da mulher que se apaixona e paga as coisas para ele, enfim, né? E aí ele diz assim, ó, é arrastado progressivamente por uma sucessão de acasos felizes ou infelizes, embora em geral felizes, uma vez que ele é não apenas um rapaz bonito, mas também de sorte, que o leva para um círculo, um sistema de manifestações de troca, onde se consuma a subversão metonímica dos dados primitivos, os quais, a partir do momento em que são satisfeitos, alienam-se numa série de situações em que ele nunca tem a possibilidade de se orientar nem de descansar, e que assim o conduz de sucesso em sucesso a uma alienação quase total daquilo que é sua própria pessoa. O desenrolar do romance, assim visto superficialmente, não diz nada, pois tudo reside no detalhe, isto é, na maneira como o romancista nunca vai além do que acontece na sequência dos acontecimentos e de sua notação nos termos mais concretos possíveis, constantemente colocando não apenas o herói, mas tudo aquilo que o cerca numa posição sempre dupla, de tal sorte que a todo momento há uma diplopia presente a respeito do objeto, por mais imediato que ele seja. E aí ele cita aqui, né, esse trecho. Porque é assim, eles vão falando de comida, mas de repente estão falando de sexo a partir da comida, que é essa coisa então da cadeia significante, né, que você começa falando de uma coisa e o acento vai para outra coisa, que é o que Freud disse lá. Ele diz assim, ó. Então eles estavam lá jantando, daí vem as carnes, as coisas, né? Dizia com convicção, exaltando-se a ideia deste gozo de amor, do bem-estar do gozo na mesa que saboreava. Comeram devagar, saboreando a carne fina e o legume untuoso como um creme. Então vai falando de comida, mas para falar da sexualidade também. Ele diz assim, foi o momento dos subentendidos, dos véus entreabertos por palavras, como se entreabre um corpete, o momento das artimanhas de linguagem, das audácias hábeis e disfarçadas, de todas as hipocrisias impúdicas, da frase que mostra imagens despidas com expressões cobertas, que faz passar no olhar e no espírito a visão rápida de tudo que não se pode dizer e permite às pessoas da sociedade uma espécie de amor de amor subtil e misterioso, uma espécie de contato impuro do pensamento pela evocação simultânea, perturbadora e sensual, como um amplexo de todas as coisas secretas, vergonhosas e desejadas. Tinham servido o assado, perdizes com ervilhas e foie gras com salada de folhas denticuladas, transbordando como uma espuma verde da saladeira de porcelana. Comeram de tudo isso sem saborear, sem dar
sem dar por isso, unicamente preocupados com o que diziam, mergulhados num banho de amor. Então é isso de ir falando da comida, ir falando de outra coisa, da cadeia que se desliza e vai parar em outro lugar. É isso que Lacan evoca aqui desse livro, e ele traz essa citação do livro aqui, que ele mistura duas citações, a citação não está exatamente assim. Mas enfim, ele diz assim: comiam aquilo tudo sem saborear, é isso que eu li, sem desconfiar que estava ali unicamente preocupado com o que diziam, imersos num banho de amor. Esse álibi perpétuo, página 83, que faz com que vocês não saibam se o que está sobre a mesa é carne de menina moça ou truta. Permite a descrição realista, como se diz, prescindir de qualquer referência abissal, a seja lá que sentido ou transentido for, poético ou moral, de outra ordem. Isso esclarece suficientemente, segundo me parece, o que estou apontando quando digo que é uma perspectiva de deslizamento perpétuo do sentido, que todo discurso que almeja abordar a realidade é obrigado a se manter, né? É o que ele está dizendo aqui. E aí, na página 84, ele aborda aqui também essa pessoa, esse Félix Fénéon aqui, que ele era, gente, um anarquista e crítico de artes. E ele escrevia, lá na França, no jornal Le Matin, notícias de 3 linhas. E isso ficou tão bom, que depois compilaram todas essas notícias e publicaram um livro. Porque ele dizia coisas assim, ó, o que Lacan diz aqui, ó, na página 84. Atrás de um féretro ia caminhando Mangin, de Verdun. Não chegou nesse dia ao cemitério. A morte o surpreendeu a caminho. Era assim que ele falava das notícias, né? De um jeito muito conciso e que causava riso, apesar da dureza da notícia. Isso também tem publicado aqui no Brasil. Eu não consegui, não comprei a tempo e não tinha na internet, né? E aí, por exemplo, aqui no último, na praia de Santana, 2 banhistas iam se afogando. Uma banhista tirou-se ao mar, de modo que o senhor Etienne teve que salvar 3 pessoas, para dizer assim, deu tudo errado. Só deu errado, aí teve que salvar os 3, enfim. E aí Lacan diz assim, ele dá esse exemplo, ele também cita esse exemplo para falar da metonímia. O que provoca o riso? Temos aí fatos conotados com um rigor impessoal e com o mínimo possível de palavras. Eu diria que a arte toda consiste simplesmente na extrema redução. Então, veja, tem essa coisa da economia de palavras, de dizer muita coisa com pouca coisa, né? O que há de cômico quando lemos que atrás de um féretro ia caminhando Mangin de Verdun, não chegou nesse dia ao cemitério, a morte o surpreendeu a caminho. Não concerne de modo algum ao caminhar, que é o de todos nós, para o cemitério. Seja quais forem os diversos métodos empregados para percorrer esse trajeto. Esse efeito não apareceria se as coisas fossem ditas de maneira mais extensa, ou seja, se tudo isso estivesse afogado num mar de palavras. Isso Freud fala muito. Para um xiste ser um xiste, ele tem que ser curto, ele tem que causar surpresa. Se você tiver que explicar, você pode conseguir comunicar a mesma coisa, mas aí já não é mais um xiste, né? O que chamei aqui de deslizamento do sentido é o que faz com que literalmente não saibamos onde parar, no momento qualquer dessas frases, tal como as recebemos em seu rigor, para lhes dar seu centro de gravidade e seu ponto de equilíbrio. É precisamente isso que chamarei de descentramento dessas frases. Não há nelas nenhuma moralidade. Tudo que poderia ter um caráter de exemplo é objeto de um criterioso apagamento. Nisso está toda a arte da redação dessas notícias em 3 linhas, a arte do desprendimento desse estilo. Ainda assim, o que se narra é mesmo uma sequência de acontecimentos, cujas coordenadas nos são dadas de maneira absolutamente rigorosa. É outro mérito desse estilo. E aí, o Lacan, aqui na página 85, ele vai dizer aqui, ó. Então, que há uma queda, uma redução, desvalorização do sentido efetuado na metonímia. Está na página 85, no final, no parágrafo que começa assim. Nesse momento, ou seja, aqui em... Como é que é esse símbolo aqui mesmo?
Esse Y aqui. Não, alfa é o outro. Você acha que é... É gama, né? Há um retorno da mensagem. Então, começa aí ele diz, ó. O que permite discernir perfeitamente a queda, a redução, a desvalorização do sentido efetuado na metonímia. Né? Apesar da metonímia ser isso que a Andrea falou, que o sentido, que é sempre um novo sentido, novo sentido, novo sentido, como ela tem um deslizamento, não fica tão fácil da gente entender essa coisa do sentido, então por isso que ela tem essa coisa de driblar melhor o recalque, né? É isso que eu entendi ao menos disso aqui, né? Então, é isso que me leva no fim da lição de hoje a introduzir isto, que talvez pareça paradoxal, que a metonímia é, propriamente falando, o lugar onde devemos situar a dimensão primordial e essencial na linguagem humana, que é oposta à dimensão do sentido, a saber, a dimensão do valor. A dimensão do valor impõe-se um contraste com a dimensão do sentido. É uma outra vertente, um outro registro. Isso é muito importante, daí ele faz uma referência a Marx, né? Ao Capital, que eu sempre tive muito medo de ler, porque é desse tamanho, então sempre falei, nossa, tanta gente estudando Marx tanto tempo, enfim. Mas aí eu fui ler esse primeiro capítulo, porque Lacan diz aqui, ó, que esse livro, esse primeiro. Ah, e ele diz também, ninguém deve ter lido todo o Capital, mas esse primeiro, vocês leram, ele diz aqui, né? Prodigioso livro primeiro, superabundante, que mostra coisa rara, alguém que sustenta um discurso filosófico articulado. Realmente é muito bom. Peço-lhes que se reportem à página em que Marx, no plano da formulação da chamada teoria da forma particular do valor da mercadoria, revela numa nota ser um precursor do estágio do espelho. Eu trouxe aqui a nota para vocês. É assim, ó. É a nota de rodapé número 18, de uma tradução que é do Rubens Enderle, que recebeu um prêmio, acho que recebeu o prêmio Jabuti pela tradução. Então, é uma tradução muito boa. Está na nota de rodapé número 18, ele diz assim, ó o Marx. De certo modo, ocorre com o homem o mesmo que com a mercadoria. Como ele não vem ao mundo nem com um espelho, nem como filósofo fictiano, eu sou eu, o homem espelha-se primeiramente num outro homem. Olha só. É somente mediante a relação com Paulo, como seu igual, que Pedro se relaciona consigo mesmo como ser humano. Com isso, porém, também Paulo vale para ele, em carne e osso, em sua corporeidade paulínea, como forma de manifestação do gênero humano. Então, Lacan diz aqui está Marx se antecedendo aí com isso do estádio do espelho. Mas o que Lacan quer dizer aqui? O que o Marx diz dessa coisa do valor? Uma mercadoria, ela não tem valor por si mesmo. O valor de uma mercadoria está na relação que ela tem com outras mercadorias e com o entorno. Então, o Marx coloca a mercadoria, se alguém puder me corrigir, se eu estiver falando alguma besteira, porque é de uma leitura... Enfim, de uma única leitura que eu entendi isso. Mas a mercadoria tem valor na relação. Não é pelo significado dela em si mesma que ela vale. Então, e aí Lacan diz assim, ó, então não é pelo significado, ó, vamos voltar aqui na 85 no final. A dimensão do valor impõe-se em contraste com a dimensão do sentido. É uma outra vertente, um outro registro. Qual que é o valor do significante? O valor do significante não é o sentido dele. É o lugar que ele tem naquele discurso que te precedeu e onde você se agarrou. Então, há o discurso que te precede e o valor daqueles significantes não é pelo significado deles, mas é aquilo de uma cadeia relacional de uma série de pessoas que vêm antes de você e que diz do valor de um significante. Então, não é por ele mesmo. Um significante não tem valor por si mesmo. O puta não tem valor por si mesmo. Ela vai ter valor se isso tiver a ver com todo o que está no entorno. Então, o Lacan aqui faz essa relação entre o que Marx fala do valor, né? Para dizer dessa coisa da relação. E aí, para terminar, na página 86, ele diz aqui, ó. Nessa página,
Marx formula a proposição de que nada pode instaurar-se das relações quantitativas do valor sem a intuição prévia de uma equivalência geral. Não se trata simplesmente de uma igualdade entre tantas ou quantas varas de tecido. É a equivalência tecido-roupa que tem de ser estruturada, ou seja, que roupas possam representar o valor do tecido. Não se trata mais, portanto, da roupa que vocês possam usar, mas do fato de que a roupa pode tornar-se o significante do valor do tecido. Em outras palavras, a equivalência necessária logo no início da análise e sobre a qual se assenta o chamado valor, pressupõe por parte dos dois termos em questão o abandono de uma parcela muito importante do seu sentido, né? Eu acho que é isso que ele quis. E aí, gente, eu esqueci de falar dessa partinha aqui do Freud do final, que eu quero dizer para vocês. Da última, aqui do xiste, do último parágrafo mesmo aqui. Só para resumir essa coisa do xiste, e para dizer assim, que me surpreendeu esse texto também, porque no ano passado, quando eu falei no seminário 8, eu li O Além do Princípio do Prazer. E lá, Freud fala da dureza da infância, da dureza do infantil, de como as crianças sofrem. Nesse texto aqui, ele fala do outro lado da infância, que é essa liberdade com as palavras, essa liberdade de brincar. E aí ele diz assim, ó, aqui no finalzinho, no item 8, que é o último mesmo para quem quiser se localizar. Então, o prazer do xiste parece surgir de um gasto de inibição economizado. Então, veja, a gente ia pôr a energia no recalque, a gente pode economizar isso, então vem o X, porque a gente não precisa pôr energia no recalque, a gente põe energia no riso, a gente, né? O da comicidade de um gasto de representação, investimento economizado. Alguém fala pela gente e a gente ri. E no humor, de um gasto de sentimento economizado. Ao invés de se desesperar, você vai para outro lugar. Essas três modalidades de trabalho do nosso aparelho anímico, nessas três modalidades, o prazer provém de uma economia. O clima infantil, o clima da nossa infância, na qual não tínhamos notícia do cômico, não éramos capazes do xiste e não fazia falta o humor para nos sentirmos felizes diante da vida. Então, para dizer que a criança não precisa nada disso para ficar contente, para se alegrar. Nós adultos é que precisamos do humor, do xiste e do cômico para trazer de novo esse prazer que a gente perdeu, né? Por conta do recalque. É isso, então. Não sei se me apurei no final, deu certinho, né? Deu certinho. E aí, em agosto, a gente retoma com os próximos dois. A gente vai tirar férias em julho. Em julho. Aí, dia 16, já você precisa de novo. Isso, para falar dos outros dois capítulos, que também é sobre essa temática, mas Lacan dá alguns passos a mais. Ótimo. Oi, Priscila. Oi, Alexandra, tudo bom? Oi, tudo bom, querida? Só lembrando, você falou aí no final, eu acho que foi legal você falar no final, né, do humor, do xiste, do cômico, né? Lembrando que Lacan diz que, em fim de análise, é preciso passar da tragédia para o cômico. Rir de si mesmo, né? Rir de suas tragédias, inclusive. Né? Perfeito. E assim... E quando você falou do humor, né, lá na frente, o humor, ele é construído a priori. Uma vez eu vi uma menina que é do stand-up, é colega desse aí que o Xandão está atrás, que ela faz as piadas em casa e aí apresenta no stand-up. E eu acho, como é que pode? Porque o stand-up, é você se levantar, ir lá e fazer o humor. E ela faz em casa, quer dizer, não é xiste, porque o xiste é uma irrupção do inconsciente. Isso. Né? É diferente, eu acho que aí é que está a diferença, né? E quando Freud fala lá no xiste, o xiste é uma formação do inconsciente, né? Quer dizer, não é essa coisa planejada, né? É o que irrompe naquilo que a gente planeja. A gente planeja uma coisa e sai outra, né? Enfim. Isso mesmo, Alexandra, muito boas as suas colocações, é verdade, essa coisa do final da análise, né? De você poder rir das coisas, de ter esse humor, de ganhar alguma coisa desse humor, vamos dizer assim, né?
Ótimo, eu agradeço a presença de vocês. Tá, gente. Vamos tirar uma foto? Vamos. Se vocês puderem ligar a câmera lá para sair o pessoal do grupo online também. Será que coloca aqui? Coloca. Vamos pôr daquele jeito. É. Essa aposta que nós agora vem também para ele. Olha, o Moura chegou Como que é que ele já está deixando? Como é que é essa história? Deus, coloca ele no cantinho. Nossa. Tudo bem para lembrar? Vai bem lá para trás. Todo mundo vai juntando ali. Mas eu teria que sair a tela também, né? Vocês viram que eu coloquei no catálogo aqui? Ah, tá. Ó, pode baixar. Sim, né? Baixa no governador. Ó, Jana, vai lá do lado da Tati ou aí embaixo. Aqui. E aí, Você, aqui, peraí, eu vou olhar ali no. Peraí. Passando, cara. Deixa eu ver se tá na tela. Peraí, espera. Não, né? Deixa eu por aqui. Nossa, que foi? A Sandra? Que foi, Sandra? Vou por 10. A Sandra. Ensinou. Não é Sandra Maré? Olha, eu vou ali, vai dar 10 segundos, tá? Eu vou do lado da chat. Ai, como é que eu vou chegar? É muito fio. Já foi. Foi, eu puxar esse negócio. Peraí. Chegou gente confuso lá. O que é isso? Vai. Vem aqui nesse canto aqui, Fia. Não, é porque não. Vai abaixa. É. Você fecha, né? Aí. Obrigada, gente. Bom final de semana. Bom sábado. Espero vocês de sábado. Mãe, o livro, que você não termina de ler, porque a pessoa não termina. Eu vou pôr um adesivo para você lembrar de mim. Falei, tá bom.